no livro de experiências, nós trazemos a possibilidade de colecionamento às crianças, aqui na página 30 do livro. A sua criança é colecionadora? Ou então algum familiar se dedica ao colecionamento de algum item? Se vocês já têm essas vivências, essas experiências, será ótimo, e a criança poderá ser convidada a participar dessa ação de colecionamento e assim será possível intensificar algumas ações relacionadas a essa forma de organizar itens, ao controle das quantidades de elementos na coleção, enfim, são várias oportunidades para ela ampliar vários conhecimentos. Agora, se não há nenhum colecionador aí, que tal começar uma coleção agora? Convide a criança e olha só, apresente a ela essas fotografias aqui da página 30 para que ela tenha algumas inspirações e assim consiga identificar qual item é de seu interesse para realizar então o colecionamento. Olha só, as sugestões são coleções de folhas ou então de conchas, de pedrinhas ou bolinhas ou ainda de amigos, isso mesmo, uma coleção de amigos. Já pensou reunir fotografias ou autorretratos mesmo dos amigos da criança num livrinho? Eu acho que ela pode se interessar também por essa possibilidade. Enfim, converse com a criança, combine com ela qual item ela tem interesse em colecionar e a auxilie nessa ação, pensando onde ela pode acondicionar, organizar os elementos da coleção, de que forma esses elementos podem ser organizados dentro desta caixa ou dentro dessa outra embalagem que vocês venham a proporcionar a ela. O importante é aproveitar essas situações que o colecionamento oferece, seja nos momentos de contagem, de conferência de quantos itens já compõem a coleção, ou no momento de organizar, classificar os elementos por tamanho, por cor, por alguma outra característica, enfim, dependendo aí do elemento colecionado, tá certo? Aproveite, portanto, todas as oportunidades ou algumas das oportunidades que o colecionamento oferece, porque ele vai trazer situações de contagem ou situações problemas para a criança resolver. Por exemplo, você pode perguntar a ela: quantos elementos a sua coleção já tem? Vamos contar? E aí a criança será convidada então a organizar os elementos de tal modo que seja possível a contagem daqueles elementos e com a sua ajuda ela pode fazer a contagem termo a termo, ou seja, ela pode apontar cada um dos elementos colecionados enquanto recitam, você e a criança recitam a sequência numérica. Veja quanto conhecimento a criança vai desenvolver nessa situação. E tantos outros questionamentos que você pode proporcionar. Por exemplo, quantas folhas dessa sua coleção são pequenas? A criança vai ter que adotar um critério para classificar as folhas que ela já tem colecionadas e assim oferecer uma resposta a você. Portanto, aproveite todas as oportunidades que essa coleção elaborada aí pela criança permite. Então, aproveite essas situações para trazer todos esses questionamentos que vão ampliar vários conhecimentos aí na sua criança, permitindo assim que ela amplie, portanto, esses conhecimentos. Veja, no início do colecionamento, alguns familiares podem colaborar com a criança na obtenção dos itens, assim ela ganha esse impulso inicial e depois continuará seguindo do colecionamento com maior independência, com você ou algum familiar auxiliando em alguns momentos de organização, manutenção desses elementos colecionados, tá certo? Para quem recebeu recomendações da escola para utilizar os livros em casa, depois de todo esse envolvimento com as coleções, é possível então propor o registro solicitado aqui no livro. A criança é questionada sobre qual elemento está sendo colecionado aqui por essa criança. São bolinhas. Portanto, a criança é convidada a escrever o nome dessa coleção aqui neste espaço do livro. Nós sugerimos que a escrita seja espontânea, ou seja, que a criança escreva da sua forma, do jeito como ela conseguir, tá certo? Agora, se você achar conveniente para sua criança outras estratégias, certamente você pode adotá-las. Por exemplo, você pode perguntar para a criança qual é, portanto, essa coleção. Diante da resposta dela e na presença dela, você registra a palavra aqui.
bolinhas. Enquanto registra, é importante que você pronuncie as partes da palavra que você está registrando. Assim, a criança vai percebendo, com essa ajuda, de que existe relação entre aquilo que pronunciamos com o que escrevemos. E esse é um grande conhecimento que precisa ser elaborado por ela, que ela precisa se apropriar, portanto. Uma outra estratégia é compor. Você vai compor a palavra bolinhas, por exemplo, com o acervo de letras que vocês têm aí em casa, que vocês estão utilizando nessas atividades, nessas situações. Então, com as letras do alfabeto móvel, você compõe a palavra bolinhas, na presença da criança, é claro, apresenta então essa palavra completa para a criança e solicita que ela faça então a escrita imitativa dessa palavra que ela está observando que foi composta com o alfabeto móvel, ela escreve, portanto, aqui por meio da escrita imitativa. Nessa situação, a criança pode ampliar seus conhecimentos, por exemplo, com relação à forma das letras, à quantidade de letras que varia bastante de uma palavra para outra, a repetição de letras que pode acontecer nas palavras, enfim, são vários conhecimentos que também podem ser ativados ou acionados pela criança no momento da escrita imitativa. Proporcione isso a ela, então, e assim ela vai ter essa oportunidade de ampliar conhecimentos do funcionamento da linguagem escrita.